de cópia e referência. Então, o que acontece quando o valor composto é atribuído a uma variável do mesmo tipo? Né? O que acontece, pessoal? Tem uma variável composta. Atribua essa variável composta a uma outra variável do mesmo tipo. Será que todas as linguagens têm a mesma abordagem? Não, né? Não tem. Então, você pode fazer de duas maneiras. Você pode fazer por cópia. Todos os componentes dos valores compostos são copiados para essa variável. Ou posso fazer como referência. A variável composta é feita apenas um ponteiro, uma referência para o valor composto da outra. C e ADA adota as duas formas. Você pode utilizar ponteiro para fazer essas duas formas. C++, mais explícito ainda. Referência. Python, Java, por exemplo, Java, ele adota semântica de cópia para valores primitivos. Então, todos os valores primitivos sempre é cópia. Mas é referência para objetos compostos. E essa abordagem é a mesma abordagem empregada pelo Python, pela Lua, pela linguagem Python, pela Python. Pelo Python, por Lua, essas linguagens. O próprio array, o array em C, como você não pode atribuir diretamente, quando você sempre passa a ponteiro. Vou pegar a Lua, né? Vou olhar um pouquinho. Então, isso aqui também, pessoal, serve para Lua, serve para JavaScript. Por exemplo, você tem uma variável P que tem os valores x, 10 e y, 20. Eu tenho uma variável P1, recebe P. Vou botar P1 aqui, P2. P1, P2 recebe P1. Eu vou lá, mando imprimir P1.x e modifico depois P2. P2.x recebe 20, tá, 30. E mando imprimir agora P1.x. Então esse código aqui em Lua ele imprimiu no primeiro momento 10, no segundo momento ele já imprimiu 30. Porque tanto P1 quanto P2, quando eu faço P2 recebe P1, ele não está criando uma nova estrutura. Uma nova estrutura com os valores 10 e 20. E depois, quando eu modifico P2, eu estou modificando esse outro cara. Na verdade, ele tem apenas uma única área que é referenciada por P1 e por P2. Né? Então, P1 e P2 são sinônimos. Aponta para a mesma área de memória. Em Python, isso ocorre com quais tipos de variáveis? Em Python, quando você tem strings. Não, listas, né? Listas é um tipo composto, né? Então, por exemplo, lista, você tem uma lista L1 com 10, 20, 40. Você faz essa atribuição L2, recebe L1, você não está copiando todo L1 para L2. Mas, na verdade, quando você multiplica L2, na posição 0, recebe 60,
você também modificou L1, porque na verdade L1 e L2 são apenas referências para o mesmo valor. São apenas referências para o mesmo valor. Em C não, né? Em C estruturas, eu apaguei struct point int x int y. Tem um point P1 recebe 30 e 40. Aí eu tenho um struct point P2 que recebe P1. Se eu modificar P1.x recebe 60, não, P2, né? P2.x recebe 60 e mandar imprimir d barra n P1.x vai continuar sendo 30. Não vai modificar. Então, em C, tipo de dado composto, quando ele é atribuído, aqui, né? Ele continua imprimindo 30, ele não modificou o cara. Ele é copiado. Então, em C, sempre é cópia. Sempre é cópia. Ele é copiado. Então, quando a gente quer, a gente faz a cópia do ponteiro. Sabe o que ele fala aqui? Então, tem essas duas abordagens. As linguagens trabalham de forma distinta, né, sobre essa abordagem. Aqui um exemplo, né, por exemplo, em ADA usa cópia, né, igual ao C. Então, se eu tenho um date A com valor e atribuo um date B com date B recebe o mesmo valor de A, né? Na verdade, quando eu modifico, tem duas áreas distintas, né? Uma área para o date A e uma outra área para o date B. Se eu modifico o date B, eu só estou modificando o date B. Java, não. Né? Java já é, na verdade, tanto date R quanto date S são áreas preferencialmente. Aqui o date R é para uma área, o date S é para outra área, né? Então, 2004, 1, 2004, 12, 5. Mas, quando eu começar a executar isso, eu falo date S recebe date R, então agora o date S está apontando para a mesma área. Então, variáveis em Java são sempre ponteiros. Variáveis de objeto são sempre ponteiros. Mas aí você está copiando a lista. Você cria uma substring, né, uma sublista, contendo todos os elementos da lista. Né? Então, normalmente você vai lá e, quando você quer fazer a cópia, como em Java, você tem um método chamado lá copy, lá, make copy. Lá. Você cria a cópia dos valores. Né? Então, tanto strings quanto listas, se você quiser modificar, no caso de lista, né, que é mais a questão, você faria L2, recebe uma substring contendo todos os elementos. Então, de 0 até o final da lista. Então, na verdade, aí essa operação aqui é uma operação que cria substrings. Então, ele está criando uma nova, cria sublistas. Né? Está criando uma nova lista contendo aqueles valores. Aqui, pessoal, observa aqui uma coisa interessante aqui. Ó. Então, eu tinha DTR e DTS apontando para duas áreas distintas, depois eu fiz o DTS apontar para a mesma área. O que vai acontecer com essa área aqui de memória? Com essa área que era apontada pelo DTS em Java. O que acontece com essa área, pessoal?
desalocada, né? Então, o Java se responsabiliza, ele toma para ele a responsabilidade de desalocar essa área. Então, não tem ninguém apontando para ela, ele tem que remover esse lixo. É o garbage collector, o lixo é lixo. Então, ele tem que ter essa habilidade de remover esse espaço. Diferente, né? Diferente do que ocorre, por exemplo, em C. Se você tivesse aqui um ponteiro para struct ponto, então o new lá do Java seria equivalente a esse malloc aqui. Ó. Então quando você fala lá P3 recebe new, equivalente a esse malloc. Então tanto P3 quanto P4 estão apontando para duas áreas distintas de memória. Mas se em algum momento você faz tipo P4, P3 recebe P4, essa área que era apontada por P3 vai ficar com lixo. Entendeu, pessoal? Então, nesse caso aqui, ó, parece um código um pouco parecido, porém, como eu fiz malloc, você é responsabilidade minha desalocar. Quando eu posso P3 e P4, existe uma área que geralmente era apontada por P3 e que agora é lixo. Ele não remove isso. Isso aí, em programas aí, pode chegar uma hora que fica. E eu lembro que acho que até o sistema operacional não conseguia remover muito bem esses lixos. Então eu lembro que eu ficava programando e não removia essas coisas. No final da tarde, meu computador estava muito lento. Eu acho que era todas as memórias que os programas ocupavam. E que porque depois que o programa termina, o sistema operacional tem que desalocar, né? Mas às vezes talvez o sistema operacional não conseguia desalocar bem o Windows, por exemplo. Não conseguia fazer isso bem. Eu acho que hoje ele faz isso melhor. Ele não perde essa parte, não. Então, o C é uma linguagem que acredita no programador, acredita que o programador vai sempre desalocar a memória. E o Java não, né? O Java fala, o programador vai fazer besteira. Agora, o importante aqui, pessoal, isso aqui é importante. Isso aqui é importante com relação a impacta no programa de vocês. Por que tem essa abordagem aqui? Por que vocês acham que o Java opta sempre referência no caso de objetos? Não é só o Java, né? Essas linguagens mais recentes, todas têm optado por isso. C não é assim. Por que Java é assim? Sempre por referência. Isso aqui impacta no programa de vocês. Se você for programar em Java, Java não acredito em vocês, não tem problema. Mas se você for programar em C++, você vai ter as duas opções. Em C++, você tem um objeto de uma classe X, eu posso ter um ponteiro para a classe X, eu posso ter um objeto que não é um ponteiro. Então, um valor composto mesmo. Usar a cópia como usar a referência. Por que vocês acham que objetos passam como referência? Isso vale tanto para atribuições quanto para passagem de parâmetros para funções. O que vocês acham? Será que ele fala aqui? Não. Eu não discuto isso aqui não, mas isso aqui é importante. Por exemplo, deixa eu voltar aqui no Java, no C. Vamos botar isso aqui double.
Qual que vai ser o tamanho vou botar point aqui. Qual que vai ser o tamanho desse tipo de dado aqui, ponto, pessoal? Qual que é o tamanho desse tipo de dado? A gente falou sobre isso na aula passada, né? No tipos de valor a gente falou sobre isso. Qual que é o tamanho dele? Ele é um produto cartesiano, né? Ele é os dois ao mesmo tempo. O double, qual que é o tamanho do double? É 8? Acho que é 8, né? O double é 8. O float é 4 bytes, o double é 8. Então eu tenho 8 bytes mais 8 bytes. Então o tamanho dele é 16 bytes, né? Isso no C. Então ele tem 16 bytes. Então, se eu crio uma função que recebe um ponto P, eu chamo essa função e passo P, quantos bytes que eu estou passando aqui? Eu estou passando P para cá, ele vai copiar quantos bytes? 16. Se agora, ao invés de fazer isso, eu fizer isso aqui. Passar um endereço. O endereço é quantos bytes? Depende da máquina. Se for 32 bits é 4, se for 64 bits é 8. Mas se for 32 bits, eu estou passando 4 bytes. E olha a minha estrutura. A estrutura tem só, é uma estrutura pequena. Agora imagina se eu tivesse um monte de atributos, tivesse vetores, tivesse se tiver um vetor estático aqui, ó, se aqui fosse, tivesse ponto, o centro de uma linha, o centro de um polígono, e tivesse aqui um vetor de polígono. Então, aí não deixou não. Vamos imaginar que deixa eu pensar em possível assim. Vamos pensar em double aqui. Px. Olha aqui, ó, pessoal. Se eu tivesse aqui um vetor, tivesse uma estrutura dessa aqui, ó. Então tem aqui 16, aqui eu tenho 800 mais 800, né? Então tem 1616 bytes aqui. Então se eu copiar ele como, passar ele como cópia, eu estou copiando 1616 bytes. Se eu passo ele como diferença, eu estou copiando apenas 4 bytes no máximo. Então, minha estrutura pode ser muito grande para você passar. Então, tipos compostos significa que eu não tenho apenas uma única célula, eu tenho várias células. Então, significa que eu tenho vários valores. Então, é melhor você passar como referência. Melhor você passar como referência. Existem casos que obrigatoriamente eu vou ter que passar como referência. Se a minha função f tivesse que modificar os valores de p, né, de x, obrigatoriamente tem que passar como referência. Porque senão eu passo uma cópia e vai estar modificando a cópia lá. Tipo. Se eu faço algo do tipo P x recebe 10.
passo P aqui e depois vou imprimir P.x, e não vai estar atribuindo esse valor, né? Porque ele fez cópia. Okay. É dobro, né? Então, ó, os valores eram 40 e 50, continua sendo 40. Continua sendo 40 P de x. Por quê? Eu passei como cópia, né, pessoal? Rapidinho aqui, eu passei como cópia. Então, P foi passado como cópia. Esse P aqui não é o mesmo P daqui. Então, se eu quisesse que modificasse, obrigatoriamente, eu teria que passar ele como ponteiro, né? Aí ele é ponteiro asterisco P, né? Então agora modificou, né? Agora é 10. Então, em C, eu posso usar essa sintaxe aqui, né? Que faz mais sentido, né? Porque P de tipo ponteiro, então eu tenho que usar, por exemplo, asterisco P para chegar no valor composto. Cheguei no valor composto, eu pego X. Só que ao invés de usar esses símbolos aqui, quais são, qual que é mais utilizado? Tá vendo? Se tivesse utilizado assim, não é usado esse símbolo aqui normalmente. Né? Para esse caso aqui, ao invés de usar isso, normalmente troque-se esses 4 símbolos por 2. Né? Troque esses 4 símbolos por 2. Mas é a mesma coisa. Então, em C, mesmo se eu não quisesse modificar esses caras, eu sempre tenho que passar como referência, como ponteiro. Em C++, existe a referência. Então, em C++, como existe a referência, pessoal, eu posso fazer dessa maneira aqui. Né? Posso passar o P para lá. Eu não preciso falar endereço do P. Né? Só que aqui eu tenho que compilar agora com C++. Será que não está instalado? Então, com C++ eu consigo um efeito similar, só que eu posso usar esse endereço aqui. Beleza? Então isso é importante em C, pessoal. C e C++, se vocês forem programar em C++, não é porque você pode trabalhar diretamente com o cara sem ser ponteiro, você vai fazer isso. Você vai estar usando esse cara sempre como ponteiro. E em C++ existe uma outra coisa que, quando eu quero fazer uma função, por exemplo, se essa função fosse apenas imprimir o valor de x. Então essa função que eu projetei, pensei nela, ela não precisa modificar a variável. Ela não precisa modificar a variável. Então nesse caso, vocês vão ver muito código assim, post e comercial. Eu vou passar ela, mas não quero modificar ela. Essa função não tem necessidade de modificar ela. Então eu vou continuar passando como referência, eu estou passando como referência para evitar de ficar fazendo cópia, consumir bytes, consumir tempo, só que eu vou passar essa informação. Então se vocês pegarem o código do C++, vocês vão ver muito isso aqui, inicial. Então é isso. O Java
não te dá opção, porque ele não acredita em você. Que você pode não se preocupar em estudar isso, saber isso, vai fazer da pior forma. Então, ao invés de te dar a flexibilidade, depois te dar uma cartilha, olha, faça assim, faça assim, não, só te dá uma opção. Em C, em ADA, você pode fazer as duas maneiras. Então, por exemplo, se você quiser fazer cópia em C, em Java, desculpa, você tem que fazer um clone, você tem que usar o método clone, porque o objeto sempre é por referência. Não serve de outra forma. Então, só você fazer um clone para ele clonar e criar um novo objeto daquele tipo. Então, deixa esse método clone. Para finalizar, então, essa questão de tempo de vida, né, das variáveis, que é quando a variável é criada e quando ela é destruída, né, desalocada. Então, a variável ela tem um intervalo de tempo, né, essa vida dela, e isso depende de onde essa variável aparece. Se essa variável é uma variável local, se é uma variável global. Então, variáveis globais, o tempo de vida dela, a execução do programa, enquanto o programa estiver executando,